Acho que é o Salmo 128, eu não marquei. É isso mesmo, Salmo 128. Amém? Quando todos encontrarem, vão dizendo amém, ou os que vão encontrando, né, vão dizendo amém, nós vamos lendo, e nós vamos, melhor dizendo, confirmando os que já encontraram. Quando a maioria encontrar, nós vamos ler. Amém. Alguns não trazem Bíblia, né? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irás bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Podemos assentar, que o Senhor acrescente bênçãos à nossa meditação. Eu quero começar dizendo, irmãos, que não é novidade dizer que nós estamos vivendo num tempo difícil. E mais difícil vai ficar. E não pense você que hoje as pessoas são menos cristãs do que já foram no passado. Isso é um equívoco que nós cometemos. Amém? E vou explicar por quê. Às vezes, quando você vê algum reflexo do mundo na igreja, você acha que a igreja está fraca, que a igreja está perecendo, e alguns chegam a dizer: a igreja está morrendo, irmão. Não, a igreja sempre esteve enferma, espiritualmente dizendo. O profeta diz que o corpo mais enfermo na terra é o corpo da noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que o Salmo 103 diz que Ele sara-nos de todas as nossas enfermidades, seja física ou espiritual. Ele é Deus para curar o corpo, a alma e o espírito. Pois Ele é 3 vezes santo. Santo, santo, santo é o Senhor Deus dos exércitos. Amém? Isaías capítulo 6. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, Paulo diz que Deus quer o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito conservado irrepreensível para a volta do Senhor Jesus. E ele diz: fiel é o que chama, o que também o fará. Você crê que aquele que começou a boa obra em você vai terminar ela? Eu também creio de todo o meu coração. Então nunca deixe de pensar sobre isso no que eu vou falar aqui. Isso não é um consolo para o mundanismo, se alguns ainda estão nele, mas é apenas uma reflexão para que você entenda o que eu coloquei aqui no princípio. Se você for uma pessoa observador, se você ainda tem aqueles quadros antigos na sua casa, lá dos seus avós, você veja aqueles bigodes fininhos que os homens usavam no passado, que era só aquele risquinho ao lado do lábio. Por que será que eles usavam aqueles tipos de bigode? É só você pegar os filmes de faroeste, aqueles filmes de atores antigos como Marlon Brando e outros, você vai ver que os atores usavam aquele bigodinho. E muitos pregadores também usavam. E muitos crentes dentro da igreja usavam. Estão compreendendo? Então o mundo sempre refletiu, queira ou não queira, no lado humano mesmo, nós estando na igreja. Outra coisa interessante, as pessoas falam com relação a ritmo dos hinos. Meu querido, se você for pegar muitos cantores antigos sertanejos daquela época do disco, cantores evangélicos, você vai ver que era uma cópia de Tunique e Tinoco, era uma cópia de Cascatinhana, era uma cópia de muitos cantores mundanos. Então, queira ou não queira, isso sempre existiu e sempre vai existir. Mas uma coisa é certa: em todas as gerações, entre todos os chamados, Deus tirou os seus escolhidos. E eu espero que nós façamos parte deles. Entendeu? E nós estamos vivendo na era da tecnologia. Nós estamos vivendo na era do Facebook, na era do WhatsApp, na era do avanço tecnológico e no avanço da mídia, não é? E queira ou não queira, isto reflete aqui também.
Isto reflete aqui dentro a vandalização da moral que aconteceu aqui no Brasil de uns 20 anos para cá. Isso refletiu também no meio cristão, no meio evangélico. Porque você sabe que os partidos da esquerda, não vou falar de política, eles são liberais. E nessa liberalidade, muitos países como o nosso aqui não estavam preparados para este ato liberal. Porque democracia serve para quem sabe o que é democracia. Estão compreendendo? Para quem não sabe, é melhor ficar no sistema direita, no sistema semiditador, porque aí pelo menos por força as pessoas obedecem. Estão entendendo? Mas Deus não quer que nós os sirvamos por força. Diz Malaquias capítulo 3, não é nem por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Deus quer uma igreja irrepreensível, Deus quer uma igreja santa, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Mas Ele quer que isso aconteça por amor a Ele, que você o ame ao ponto de você abandonar tudo e apenas seguir Ele. Amém? Então eu quero começar dizendo isto. E queira ou não queira, muitos, eu sempre gosto de fazer essa observação. O que aconteceu aqui no Brasil é a mesma coisa se você chegasse num grande zoológico como o da capital de São Paulo e você abrisse as jaulas dos gorilas, de todos os macacos, de todas as girafas que estão lá e você dissesse, olha, vocês não podem ficar presos, vocês têm que ter liberdade, e soltasse eles, o que vocês acham que ia acontecer? Eles iam ser mortos. Se você pegar, mesmo eles, e soltar lá no habitat deles natural, seja na África, seja na Ásia, onde for que eles foram capturados, se você soltar eles sem um preparo, eles vão ser presa fácil para os outros bichos que ali estão. E isto é o que aconteceu com a nossa nação, com o meio do consumismo americano e outros sistemas aí. E, inclusive, como muitos têm pregado, isso aqui vai para a internet, não é uma crítica aberta e nem direta, é o que a nossa querida Rede Globo tem feito com o nosso querido Brasil. Entenderam? Por isso que eu quero dizer para vocês, com 30 anos de casado, um televisor nunca entrou na minha casa e nunca fez falta alguma. Nunca fez falta. E pretendo, enquanto essa mentalidade dessas emissoras de televisão do Brasil for a mesma, não vai entrar. Porque eu posso viver muito bem sem ela. Estão compreendendo? Agora, olhando por esse lado, eu te perguntaria, é pecado um cristão usar a internet? Não. Até sobre o televisor, o profeta disse, se as pessoas soubessem usar, seria de bênção. Se soubesse usar. O problema é saber usar. Vocês estão entendendo? É se soubesse usar. Mas o problema é que ninguém sabe usar. Tem pessoas que dizem, a internet é pior do que a televisão. Eu discordo. Porque a internet você tem que ir lá e digitar o seu dedo para você ver o que você quer ver. Televisão não, você liga ele, ou você liga ou desliga. Porque a partir do momento que você ligou, você vai ter que ingerir o que eles vão mandar de lá para cá. E o problema é ir lá e desligar. E outra coisa, famílias têm hierarquia de estrutura. O pai já tem uma estrutura, a mãe tem outra estrutura, os filhos têm outra estrutura. E você não vai poder ficar 24 horas policiando a sua família. Como na internet, eu admiro o pai que dá celular para filho com 10 anos, 12 anos, liberado até com a internet, eu fico admirado. Porque o jeito que está a internet, se você vai ficar policiando o seu filho, como? Estão compreendendo? Quer dizer, você está abrindo um caminho a qual ele não está preparado para entrar. Aliás, ninguém está preparado. Que Deus tenha misericórdia. Amém? Agora, esses reflexos do mundo que vem, nós vamos entrar nisto agora. Eu quero que você saiba por que eu contraio o vírus das gripes, o vírus da gripe. Por causa de uma deficiência no meu organismo. Eu quero dizer para os irmãos, por que o pecado nos ataca? Por causa de uma imunidade que nós já viemos ao mundo com ela. Estão entendendo? Nós já viemos no mundo com ela. Graças a Deus que quando Cristo veio no mundo, Ele veio livre dessa imunidade. Ele veio livre, perdão, dessa baixa imunidade. Porque Ele foi concebido sem pecado. Ele foi feito especialmente para não pecar.
Por isso que em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. João Batista tinha que vir na frente dele preparando o caminho, e Deus já se antecipou e encheu ele do Espírito desde o ventre da mãe. Disse, quando você sair da mata, você já sai cheio, porque a obra que você tem para fazer é muito séria. Estão entendendo? Agora, preste bastante atenção no que nós vamos entrar aqui. Todas as coisas acontecem devido a uma falha nossa. O diabo só trabalha em cima de fraqueza, como nós estávamos falando da questão de saúde. Se o seu organismo está fraco, isso com o tempo vai afetando uma coisa, vai afetando outra, e quando afeta o seu sistema central nervoso, como foi cantado esse hino aqui, que muitas vezes eu cheguei a pensar, eu penso, e nunca tive a oportunidade de apertar a mão do Carlos Moisés e conversar pessoalmente com ele, mas se eu tivesse a oportunidade, eu lhe faria uma pergunta, se ele me permitisse. Eu iria fazer uma pergunta para ele, disse, Carlos, você já foi depressivo alguma vez ou semidepressivo? E se ele me perguntasse por quê, eu falei, como é que você conseguiu fazer a música Ilha? Como é que você conseguiu fazer essa música? O irmão cantou aqui, já é noite na minha alma. Chora, chora o coração. Só quem já teve na porta do abismo é que sabe o que é isso aí. Estão compreendendo? Quando seu psicológico já não tem mais recurso. E o único recurso que você tem é Deus. Você está esgotado. Você está na estaca zero, e aí a sua alma chora. E aí é só você e Deus. Ninguém mais pode fazer nada por você. Estão compreendendo? Eu espero que sim. Mas vamos entrar nisto. Vamos começar aqui sobre a questão do casamento. Por que que um homem e uma mulher devem se casar? Ah, por amor. Uma das coisas. Uma das coisas. Uma das coisas é amor. Mas a Bíblia não fala só isto. A Bíblia diz, se for para se abrasar, então que case. Não é só por questão sentimental, mas também por questão física. Estão entendendo? Quando vocês não dão um amém direito, eu vou ter que voltar. Ó, casamento não é só por questão de parte sentimental, emocional. Casamento também é por parte física. Agora entenderam? Por isso que a Bíblia chega a dizer em Coríntios capítulo 7, que se alguma mulher, ela consegue guardar a sua virgem, não tem necessidade de casar, ela faz bem e não precisa casar. Não é lei casar. Não é lei. E se o homem também pode ficar só, Paulo disse, bom seria que todo homem fosse que nem eu, não tocasse mulher. Se não tem necessidade, fica em paz, querido. A Bíblia diz que você servirá até Deus melhor do que o que casou. Estão compreendendo? Nunca case porque vê os outros casando. Casar não é lei, casar não é doutrina. Casamento, primeiramente amor e também necessidade. E o problema entra por aí. E quando eu falo necessidade, eu não estou relativamente falando apenas de sexo. Porque sexo... Posso falar aberto, meus queridos? Amém. Vocês estão prontos ou não? Amém. Sexo apenas é o clímax final de um sentimento amoroso. Primeiro tem que haver um verdadeiro sentimento. Ou então, você vive por aí, gandaiano, como diz o ditado. Tem que haver um sentimento primeiro, para depois haver um relacionamento. Por causa de uma necessidade física. Mas muitas pessoas não entendem isso. Eles acham que casar é casaco. Eles acham que casar é porque fulano casou, eu já estou tendo uma idade, eu já passei da idade, eu preciso casar. Você tem condição de manter um homem num relacionamento a dois? Você tem condição de manter uma mulher no relacionamento a dois? Você deveria examinar-se a si mesmo, para depois você entrar num relacionamento. Porque senão depois, aí vem os depois, vem as carências. Meus queridos, se preparem. Oh, glória! Não comam as unhas, ficam firmes, que Deus é maior. Amém? Louvado é o nome de Jesus.
Preste atenção, porque a Bíblia é completa, depois nós vamos entrar aqui na mensagem. Veja o que o profeta disse. Ora, quantas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. Compreenderam? Agora aí vem agora. O marido pague à mulher a devida benevolência. Se tem uma coisa que eu sempre impliquei e não sabia por quê, mas o tempo e a experiência me ensinou. Esse período mais bobo que existe, chamado namoro, é o tempo mais enganoso de um casal. Não fie seu compromisso para se casar baseado em namoro, porque isso não funciona. Só diga o sim para um homem depois que você dobrar o joelho e você sentir tilindar lá no seu coração. Deus dizendo amém. Não caia nessa de que é bonzinho, de que é compreensível, de que é educado, de que é isso, de que é aquilo, porque isso aí tudo vai passar. Se enganam, porque às vezes gostam de ser enganados. Veja como esse cidadão trata a mãe dele, como ele trata o pai dele, como trata os irmãos dele, como trata seu patrão, como trata as pessoas que estão em torno dele, o que ele fala sobre as pessoas. E depois você vai ver o que ele vai falar sobre você. Porque quem fala dos outros para mim, vai falar de mim para os outros. Ó. Quem vem bater a língua para mim de alguém, pode ter certeza que quando tiver uma chance, vai bater a língua de mim também para alguém. Não, agora eu sou bonito de mim, ele nunca vai falar engana. O marido pague à mulher a devida benevolência, quer dizer, ser benévolo. Aquele sentimento favorável, como nós vimos aqui um tempo, nós estudamos sobre isso. O que é um sentimento favorável? Sempre disposto. Amém? Mas enquanto namora, meu querido, eu falo que é um tempo enganoso, você sabe por quê? Porque todo mundo esconde os defeitos. Todo mundo esconde, a maioria esconde, ele faz o possível, ele se reprime. Ele faz de tudo para não mostrar o seu defeito, porque não quer desaprovar a pretendente ou pretendente. É um engano. Aí depois que casa, e conforme o tempo vai passando, as coisas dificultam. Se torna um grosso. Eu amo vocês, eu vou dizer tintim por tintim. Se torna um grosso, um estúpido, um incompreensível, um intolerante e um impaciente. E quando namora, fica com essas frases no Facebook para o mundo inteiro ver. Que é uma coisa invejável. Quem lê assim fala, meu Deus, ali tem amor até nas pontas das orelhas. Tudo mentira e hipocrisia. Porque com 6 meses de casado já passou tudo. 6 meses, eu estou sendo bonzinho. Amém? Preste muita atenção. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Verso 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. A partir do momento que se casou, o corpo não é teu mais, é dele. Mas tem no marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no a mulher. Também já não é dele, é dela. Vocês se deram um ao outro. Aí vem o verso 5. Meus irmãos, eu já ando cheio com esse negócio, desse espírito moralista, legalista, que confunde com o cristianismo. Estou entendendo?
Moral é um dever. Agora, um verdadeiro casamento e real cristianismo está aqui dentro. Estão compreendendo? Aí aqui está. Aí quando acontece alguma coisa, aí as pessoas dizem, olha, fulano pecou, ciclana pecou. Irmão, já vem pecando, há muito tempo. Se você nunca examinou isso, examine com cuidado e você vai ver que a Bíblia chega a dizer que tem muitos homens que faz anos que a sua oração nem é ouvida por Deus, por não saber se relacionar com a sua esposa. Você pensa que é brincadeira? Aqui diz no verso 5, não vos priveis uns aos outros, um ao outro, senão por consentimento mútuo. Será que vocês estão entendendo a linguagem da Bíblia? Não priveis uns aos outros. Ou seja, casou, você tem um compromisso. Você tem que suprir uma necessidade física e sentimental. Porque esse homem casou, ele não casou porque ele quis apenas casar. Ele tem uma necessidade sentimental e física. E a mulher também da mesma forma. Só que, quando a coisa termina entornando, todo mundo só vê na hora que entornou. Mas o que aconteceu para aquilo entornar? Fulano morreu. Morreu do quê? Deu um infarte. Fulano morreu, mas por que ele morreu? Ele sofreu um acidente. Fulano caiu, mas caiu por quê? Ciclana caiu, mas caiu por quê? Tem que ter um porquê. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo. Ou seja, tem que haver conversas claras, se assentar um com o outro, conversar, analisar uma outra natureza de uma. Nós vamos chegar nisso, o profeta vai mostrar isto. Mas o que acontece? Casa com prazo de pouco tempo. Ela se considera uma solteira, ele considera um solteiro. E muitas chegam a dizer assim, é um grosso comigo durante o dia, quando chega a noite quer mulher. Vai te catar. É verdade, mas por que você não viu que ele era grosso antes de casar? Um diz, aquela mulher faz isso comigo, quer saber de uma coisa? Ela no canto dela e no meu canto. Os dois estão abrindo brecha para o diabo entrar. A Bíblia vai dizer isso aqui. E nos dias que nós estamos vivendo, meu querido, os dias tão terríveis, que eu vou dizer uma coisa para você. Agora, o que eu acho mais interessante é que se o homem tem uma carência sentimental, ele precisa ouvir algo, ele tem no seu espírito uma deficiência, uma carência, seja por causa da sua infância, seja um trauma, seja lá o que for, não importa, não vamos generalizar. Tem gente que tem carência de elogio. Tem mulher que ela não consegue pôr uma roupa sem olhar para o marido e ver o que o marido vai falar. E ele faz de conta que não viu. Às vezes por implicância ou por achar que não precisa. Quanta estupidez. E tem mulher que chama o marido de ridículo na cara. Vai que ser ridículo. É ridículo. Aí ele pega nas suas horas folga e vai no Facebook. Aí ele posta uma fotozinha lá que a câmera fez um milagre, ele ficou até bonitinho. Aí tem uma predadora que está lá na espreita. Nossa, que lindo. Aí já dá aquela alegrinha nele. Obrigado. Aí no outro dia, mais um elogio. E assim vai. Meus irmãos, eu acho que eu não vou ter que dizer tudo. Agora, em primeiro lugar, eu já disse para vocês por que eu saí do Facebook.
Uma, primeiro, porque eu brinco demais. Eu sou dado a falar. E eu fiz uma brincadeira com uma pessoa, quer dizer, correspondi uma brincadeira com uma pessoa, e isso terminou num BO tão grande, que eu decidi por conta própria dar baixa no Facebook e sair de Facebook, porque até depois pôr os pingos nos i deu trabalho. Mas uma coisa interessante, se você tem um pouquinho de aparência e você abre ali o Facebook, entra no Facebook, já você vai ver uma lista. Tem pessoas de boa índole, tem pessoas mal intencionadas, tem pessoas de tudo quanto é tipo que você imaginar, vai entrar lá. Agora, eu não entendo se a mulher é casada, tem uma boa aparência, abre o Facebook, entra, ou seja, começa a fazer parte do Facebook e coloca um estoque de fotos bonita que ela tirou. Atrás do quê? Me desculpem. Como eu disse, eu amo vocês, eu tenho que dizer a verdade. De receber elogios. Tem uma carência aí. E você está sendo uma presa fácil para muitos predadores que estão lá aguardando isto. Estão compreendendo? Eu espero que não fique muito tenso. Mas é o que está acontecendo. E homens também da mesma forma. Em primeiro lugar, você é casado. Você está lá no Facebook. Qual propósito você está lá? Sonda o teu motivo e o teu objetivo. Porque os outros fazem, você vai fazer? Tem que ter um motivo, tem que ter um objetivo. Você fez por quê? E você está lá por quê? Se o seu motivo, o seu objetivo, você examinou no seu coração, já não está 100%, saia. Saia porque você vai sofrer problemas. Compreenderam? Mesmo se você entrou dentro de um objetivo correto. Mas todo dia você vê gente lá com pedido de amizade, pessoas que você não conhece ou até que você conhece. Agora eu te pergunto, se você é casado, você tem lá, a sua página está lá, e de repente, bonitãos lá começa a querer pedir a sua amizade, para quê? Você nem conhece? Ou às vezes se até um irmão da igreja nunca falou com você aqui, por que quer falar com você no Facebook? São perguntas que ficam no ar. Aí você diz, pastor, mas é que o irmão lá tem uma conversa tão bonita, você vai ser engambelada mais uma vez? Já não chega de conversa bonita que seu marido falou para você antes de casar e não está correspondendo agora, e você está lá com carência no Facebook, você vai cair mais uma vez? Como diz o japonês, errar uma vez é normal, 2 vezes é burrice, diz o japonês. Se a primeira vez já te engambelaram, aí na segunda vez agora você vai cair de novo em conversas bonitas, em elogios bonitos, sai fora disso aí. Amém? Amém ou não amém? Amém. Louvado é o nome de Jesus. Não priveis uns aos outros. Se não por consentimento mútuo, pastor, mas é questão de saúde, tem médico. Ou só não dá jeito para a morte. Por algum tempo, para vos aplicardes a oração, e depois ajuntai-vos outra vez. Esse ajuntar não quer dizer apenas relações. É aquele sentimento de um para com o outro, aquele companheirismo, aquela amizade, o suprimento de caridades, ou de carência, perdão. Amém? Para que Satanás, é aqui onde está, é aqui onde o vírus da gripe está entrando. Para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. E aí ele tem entrado. Agora preste atenção no que o mensageiro vai dizer aqui.
Pergunta sobre Hebreus, terceira parte, 257. Ouçam para vocês, minhas queridas irmãs, eu quero para vocês a melhor aparência e o de melhor. O profeta nunca foi radical. Às vezes nós brincamos essa questão de luzes, questão de mudar até um pouquinho o visual, chapinha, essas coisas todas. Se o teu marido te acha melhor assim, qual que é o problema? Não é? Se você vai se tornar mais aparente para ele. É assim que você deve ser. É assim que você deve ser. E você deve ser dócil. E diferente e tudo mais que você puder. Dócil e diferente. Irmãos, com todo respeito e amor no meu coração, mas tem mulher que você olha para ela, você vê a amargura até na sobrancelha. Isso não é doçura, isso é amargura. Parece que só vive reprimida. Não tem um sorriso, não tem uma alegria, não tem uma felicidade. E um homem, quando olha para a mulher, ela está com a feição amargurada, a primeira coisa que ele faz, ele abaixa a cabeça, porque ninguém suporta isso. Ou fica amargurado também. Você deve ser dócil e diferente e tudo mais que você puder. Quando o seu marido chegar, exatamente do mesmo modo que foi seu amado, um dia, quando nos dias de hoje, vai até 2 horas da manhã no Zap Zap. Fica até difícil para despedir, né? Já deu tchau e manda, te amo. Aí começa tudo de novo, também te amo. Lindo, linda. E aí vai. E a coisa vai incumpridando. Vai 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, e fica aquele cheiro. Eu quero ver depois de casado 2 anos, um virar para o outro, no travesseiro, um olhar para o outro e falar, linda. Vai dormir, homem, você tem que trabalhar amanhã. Oxê, comida fez mal, é? É assim. Mas dizer linda, e ele dizer lindo, ou linda, lindo. Eu quero ver isso acontecer. Pode acontecer, mas é uma raridade. Mas esse tempo enganoso, como eu disse para você, não caia nisso, minha querida jovem, por favor. Você deve ser dócil, diferente e tudo mais do que você puder quando o seu marido chega, exatamente do mesmo modo que foi o seu amado. E você deve encontrá-lo na porta com um beijo e dócil com ele, como foi no dia em que você o beijou no altar como seu marido. Quanto tempo faz, irmã, que você foi encontrar seu esposo quando ele voltou do trabalho e deu um beijo nele? E fica até difícil, porque se começar a fazer porque eu estou falando, ele vai até assustar. Não é verdade? E você deve encontrá-lo como um beijo dócil, como foi no dia em que você o beijou no altar, como seu marido. Isso é correto. Eu não te culpo por ter a melhor aparência e fazer o melhor. Eu quero que você seja dessa forma, que Deus sabe o que quer. Amém? Então é isso aí. Mas aquela questão é como eu sempre falo para os casais novos: se moderem. Cuidado com o exagero de ambas as partes, para não vir um desgaste fácil. Estão compreendendo? Porque é fácil desgastar. Deixa eu voltar aqui. Só mais um pouquinho, tá bom? Agora falando sobre o homem. A Bíblia diz para não deixar nenhuma conversa imunda entre vocês quando vocês professam a santidade. Respeite um ao outro, para de palavrão, xingar um ao outro. Trate aquela pequena dama como sendo ela a sua pequena namorada. Então, para com as grosserias, com as respostas estúpidas. Porque quando namorava não fazia assim, ou então ela não teria casado. Se casou, então
meus parabéns, tolere. Se ela tem 60 anos de idade, você seja simplesmente o mesmo. Você seja o corajoso namorado. Recorde, você o é. Você não tente nenhuma dessas coisas novas, eu sei do que eu estou falando. Você seja simplesmente um esposo, um irmão genuíno, um cristão genuíno. Eu sei que isto soa, mas vocês são meus filhos. Eu tenho o direito de dizer o que eu desejo para vocês. Vê você? Vocês são meus filhos, vivam corretos. E vocês, mulheres, vivam de maneira correta com seus esposos, e vocês, maridos, vivam de maneira certa para com a sua esposa. Sejam fiéis, verdadeiros, amáveis, respeitando um ao outro. E a sua relação familiar, e assim sucessivamente, que isso possa ser tão reverente e de uma maneira pia, e estando de acordo um com o outro, e tudo mais que possa ser. Nunca force, ou afasta-se, e sendo sujo e vulgar. Não force, mas também não afaste. Amém? Compreendam, converse-se com sua esposa. Se a sua natureza é uma e a dela é outra, o que ele quer dizer? Com relação a esta questão de um suprir a necessidade do outro. Olha, nós não conversamos muito sobre isso quando era solteiro, mas como é que funciona? Você se sente bem comigo assim ou desse outro jeito? Como é que é? Você acha que eu sou pegajoso demais ou eu sou seco demais? O que eu posso fazer para melhorar o nosso relacionamento? Ou não, se você quer isso aí, se não quer, é isso aí. Ó. Procura, melhora. Ela vai procurar. E ele vai procurar. Você pode ter certeza que o diabo está esperando essa oportunidade. E ele escutou tudo, ele tem a orelha grande. Já alguém se aproxima. Se a sua natureza é uma, dela é outra, converse com ela. Você tente fazer a mesma coisa com ele, irmã. E da mesma maneira, compreendendo um ao outro e sendo um verdadeiro cavalheiro cristão. O que é um cavalheiro? Sempre cedendo. Amém? Sempre cedendo. E tem pessoas que não conseguem compreender o lado feminino nessa parte. É como eu sempre falo, as irmãs gostam quando eu falo isso, mas eu tenho que falar. Além do arroz, do feijão, de tudo que você dá para ela, dá uns troquinhos de vez em quando, ela tem umas coisas à parte para comprar. Não é? Não precisa ser muito, mas uns troquinhos. Não, uns R$500, R$1.000 por mês. Já ajuda. Dá para ela comprar um perfuminho francês, um hidratante, alguma coisa. Não é verdade? Não, eu estou falando porque alguém aqui pode ser bem remunerado, ganhar seus 10 mil por mês. O que é R$1.000 para quem ganha 10? Mas vocês entenderam o que eu quero dizer? Faz um propósito. Dá aquele dinheirinho a mais para ela por mês. Só, meu bem, isso aqui é para você comprar uma presilha nova, para você comprar um broche, para você comprar uma... Amém? Eu acho que ela vai se agradar, falar, meu bem, o que eu posso te dar esse mês é este. Mas tem camarada que quando ela põe o vidro de shampoo no carrinho do mercado, ele vira a cara do outro lado. Eu quero ver quanto que vai dar essa compra. Para, rapaz, para. Compreendendo um ao outro e sendo um verdadeiro cavalheiro cristão e verdadeiras damas cristãs, irmão, um com o outro. Sempre recorde, vocês são filhos de Deus e vocês são de uma família real. Amém? Agora eu ia entrar aqui na parte dos solteiros, mas o tempo não permite, nós vamos parar por aqui, porque senão fica muito comprida a coisa. Mas só um detalhe, meus queridos. O profeta também diz aqui sobre a questão de namoro. Eu sempre disse, não se fie nessa questão de namoro. E outra, o mundo lá fora é o mundo lá fora. Aqui dentro, somos filhos de Deus. Nós temos que encarar a coisa com mais seriedade. Amém? Com mais seriedade. Eu vou falar uma coisa aqui com todo o amor do meu coração. Se você não tem o Espírito Santo, tenha pelo menos vergonha. Vocês me amam do mesmo jeito por eu dizer isso? Se não tem o Espírito Santo, tenha pelo menos vergonha. Se envergonhe dos seus atos feios. Mas o pior é que tem uns que ainda além de fazer
ainda gosta de falar para os outros. Irmãos, se o profeta disse que o meu dever como cristão é esconder tudo que eu sei de errado do meu irmão, imagina da gente mesmo. O verdadeiro cristão não é que ele não erra, mas ele tem vergonha dos seus atos feios. Aquilo para ele é um purgatório. Ele chora, ele geme diante de Deus. Diga, Senhor, eu não queria ser desse jeito. Mas a pessoa ter coragem de fazer e ainda ficar contando vantagem para os outros, propagando para os outros. Nesse lado, tem que partir para o moralismo. Se você não tem o Espírito Santo, tem um problema de vergonha. Fique envergonhado dos seus atos. Vocês aceitam isso com amor no coração? Vamos procurar fazer isto. E não ser tropeço para ninguém mais. Amém, meus queridos? Receba isso porque eu estou dizendo com amor no meu coração. Ah, pastor, mas não sou culpado do que falam de mim. O que falam? É o que falam. Falam de mim, falam de qualquer outra pessoa. Você não é culpado do que os outros falam. Você é culpado do que você deve. Mas, por favor, procura vigiar os seus passos. Nunca seja uma pedra de tropeço para ninguém. Amém? E nas suas fraquezas, vá diante de Deus, se humilhe diante dEle, busca misericórdia, mas não saia propagando os teus feitos, porque Deus tem vergonha dos meus pecados. Deus tem vergonha dos seus pecados. E nós também devemos nos envergonhar deles. Nós não devíamos abrir a boca para dizer para ninguém os nossos erros, a não ser para Deus confessá-lo diante dele. Amém? Deus os abençoe, vamos nos pôr de pé. Podemos dizer graças a Deus? Então que assim seja. Agora eu vou fazer como profeta. Vocês me amam do mesmo tanto? Então eu vou falar mais ainda. A hora que ele mandar eu dizer, eu digo. Isso tem batido no meu coração. E eu vi a necessidade de nós termos esta conversa cara a cara. Amém? E eu quero dizer para os irmãos, vigie os seus passos. Vocês que são casados, firme os passos de vocês. Você que está aprendendo a se casar, não case porque está vendo os outros casar. Veja o que você vai fazer, porque depois que casou, não adianta vir dizer, me enganou porque você deixou ser enganado. Eu lamentava, mas infelizmente é a verdade. E principalmente vocês, mulheres, se uniu com um homem, minha filha, é até que a morte os separe. Não existe cláusula para isso aí. Estão entendendo? Que Deus nos ajude. Que Deus tenha misericórdia. Principalmente de vocês. Vigiem, sejam zelosas. E orem e se humilhem diante de Deus. Você que já se envolveu e está em problema, ore para que Deus se desembarace. Porque Deus é misericordioso. E Ele pode fazer todas as coisas. Vamos agradecer a Deus? Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de nós, Senhor. Os dias são maus. Como disse Isaías, nós habitamos no meio de um povo impuro e de impuros lábios. E pedimos que o Senhor venha com a brasa viva do altar e toque os nossos lábios, toque as nossas vidas, toque o nosso ser, Senhor. Seja misericordioso para com os casais, para com a nossa juventude, para com todos os teus filhos. Dai-nos da tua graça, da tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vocês que vão viajar, que Deus colocou no coração de ir por um encontro, vai com Deus. Se alguém perguntar do pastor Paulo, envia minha saudação. Amém? E orem antes de fazer qualquer coisa. Como eu sempre falo, não viaja porque os outros vão viajar. Viaja porque Deus colocou no seu coração. Amém? Porque você será responsável por você e ninguém mais. Mas se Deus colocou, só Deus pode te prender. Vá em paz em nome de Jesus. E vamos nos despedir um ao outro, não é? Diga, Deus te abençoe, meu irmão, Deus te abençoe, minha irmã. E a banda vai nos despedir com um solo bastante avivado em nome de Jesus. Amém.